muito abençoada e também abençoadora para mim, de ouvir do pastor Antônio Gilberto uma palestra acerca da dificuldade da tradução de um idioma, somente um idioma que tem caracteres diferentes, como no caso o grego, né, o hebraico. Então, ele trouxe a dificuldade, e é exatamente isso aí que deixa a comissão de tradução nesses momentos em dificuldade. Aí quando chega assim para uma palavra mais consensual dentro da nossa língua, que se adequa ao contexto da intenção do autor, é a palavra, no caso, arrependimento. Aí quando essa palavra vem, aí pronto, se embaraça, mas a gente precisa ver as coisas dentro do contexto. Se porventura você tiver aí disponibilidade financeira, não é tão caro comprar um dicionário hebraico ou um grego, para você se valer dele volta e meia, ele desembaraça esses negocinhos. O versículo 7, a partir do versículo 7, diz assim que o 6, ele continua dizendo que pesou no coração de Deus. Olha, essa questão do sentimento humano, quando ele é emprestado a Deus, isso é também uma figura de linguagem. Pesou no coração, ou seja, a mente de Deus ficou assim com uma espécie de dificuldade, com uma espécie de remorso por ter criado o homem. É isso que o texto está remetendo. Mas como Deus é imutável também em seus sentimentos e tudo ele sabe, ele não teria como fazer uma coisa e depois estar arrependido da forma como a gente interpreta o entendimento, especialmente os ocidentais. Não, isso aqui é antropopatia, é uma figura de linguagem, onde ao homem é emprestado um sentimento humano. Apenas que para dentro da literatura hebraica, especialmente, dentro da questão da poesia, que é uma forma também que eles gostam muito de explorar dentro da sua literatura, fique fácil o entendimento. O que a gente precisa entender é que alguma linguagem que para a gente há uma dificuldade de interpretação, para eles era uma coisa muito familiar. Aí o Senhor disse assim: eu vou destruir de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque eu me arrependo de os haver feito. Há uma repetição aqui com relação ao arrependimento que já foi explicado. Aí Noé achou graça aos olhos de Deus, é o que o texto diz. O que é que diz aqui? Ele encontrou a atração de Deus. Sabe por que ele achou graça, irmão? Porque a Bíblia diz que ao humilde, como eu falei no primeiro bloco, Deus dá graça. Então ele era uma pessoa humilde, uma pessoa que compreendia a vida devassa dos seus conterrâneos, das pessoas que viviam na sua época, das pessoas que viviam no seu mesmo período. E assim ele continuava vivendo uma vida santa, uma vida irrepreensível com temor a Deus, sem jamais se aventurar nas coisas que atraíssem felicidade mesmo momentânea e que depois viesse trazer prejuízo. Aí ele falou assim: estas gerações de Noé, o texto diz, porque Noé era um varão justo e reto em suas gerações, ou seja, na sua época, no período contemporâneo de Noé, e ele andava com Deus. Ora, meu irmão, os piedosos em todos os tempos, eles são abençoados com essa graça. E esse andar com Deus é exatamente o sentido que remete à obediência. Aí a Bíblia diz: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então observa aqui que o sentido aqui é que a humanidade havia adulterado os princípios morais que tornam o homem semelhante a Deus. Havia um adultério aí, porque ele falou aqui que viu Deus que estava corrompida, né? Tinha entrado em corrupção. E o escritor Moisés aqui, numa linguagem antropomórfica já, quando ele fala aqui, nesse sentido aqui, havia corrompido o seu caminho da terra, e Deus que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, o seu caminho era mau sobre a terra. Quando ele diz assim, viu Deus, está emprestando aqui olhos a Deus. Ou seja, formas humanas, já é o contrário de sentimento. Perdão, o contrário não, já é uma outra linha, não é o sentimento humano que está sendo emprestado, é uma forma humana a Deus. Aí a pessoa, mas Deus tem olhos, Deus tem mão e tal. É melhor a gente compreender Deus como transcendental, como sem forma e espiritual. Fica uma coisa menos embaraçosa. E quando a Bíblia aplica essas figuras de linguagem, a gente se focar nela como uma figura de linguagem. E viu Deus, ou seja, antropomorfismo, uma figura de linguagem também. Pouco diferente da que eu falei, porém bem parecida. Em seguida diz que Deus enviou o dilúvio. Ele enviou o dilúvio e salvou Noé. Antes disso, é claro, dele enviar, ele anunciou a Noé o dilúvio. Então disse Deus a Noé, o texto fala: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, ou seja, a destruição de todo homem. Carne aqui é pessoas, homens. Porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra, ou seja, destruirá tudo.
Nesse quesito aqui entra a soberania de Deus, aquele voto Minerva, não precisa de consultar ninguém. Eu tenho soberania, autonomia para decidir. E quem é que pode impedir os meus intentos? Ninguém, eu respondo. É porque não consegue mesmo não. Aí o texto continua. Deus dizendo para Noé, por sua bondade e misericórdia, as orientações. Faz para ti uma arca de madeira, que é um grande navio, né? Farás compartimentos na arca para dividir os moradores da arca durante todo o período do dilúvio que viria. E a betumarás por dentro e por fora. Betume é aquele espécie de piche que fecha as brechas e deixa o local impermeável, né? Foi um material parecido que a mãe de Moisés colocou dentro da cestinha quando jogou ele no rio para que fosse achado pela filha de Faraó. Agora o escritor aos Hebreus, ele apresenta Noé como sendo um homem que temia a Deus. E a Bíblia também em todo o seu contexto, né? Essa característica, ela atrai a amizade de Deus. Agora, como amigo, aí Deus revela a sua intenção de destruir toda aquela geração. E livrando, no caso, o seu amigo Noé e também a sua casa. Aí Deus deu as orientações de como seria esta arca. Mas com relação a essas orientações, a gente vai trabalhar elas só a partir do próximo bloco, que é a partir do verso 14. Quando Deus falou, faz para ti uma arca de madeira, né? E essas orientações das medidas da arca e os compartimentos da arca. A partir do verso 15, a gente retoma no próximo bloco. Já são 13 horas e 43 minutos. Quando eu digo já é porque eu estou sentindo que o tempo está voando. Eu estou falando bem ligeiro hoje, não estou? A gente vai ouvir com o pastor Feliciano Amaral o hino Onisciente.